Muito boa noite, agora são 20 horas e 48 minutos. Nós estamos voltando depois de algum tempo com o nosso Mano Cast, né? Douglas Castro. Boa noite, vereador Mano. Boa noite a todos que nos assistem. É, mais uma vez, uma honra, um privilégio estar participando contigo desse Mano Cast. Bastante informativo aí para todos aqueles que acompanham o teu trabalho. Muito bem, Douglas. Nós queremos já abrir, né? Para o pessoal que quiser compartilhar conosco, conversar conosco. Hoje nós temos um assunto muito importante, como a gente já colocou aí na descrição do vídeo. Nós vamos falar sobre a PEC que fala sobre o aborto, né? Ou as pessoas estão falando da legalização do aborto, mas o aborto no Brasil já tem a sua lei específica para isso, né, Douglas? Sim, lembrando que o aborto no Brasil ele só é permitido, ou seja, ele não é considerado crime ou ilícito em apenas 3 casos de acordo com o nosso Código Penal, né? O primeiro deles é no caso de risco de vida da gestante, o segundo, a gravidez resultante de estupro, e terceiro, conforme pacificação no Supremo Tribunal Federal em casos de fetos anencéfalos. Fora estes 3 casos, estas 3 exceções, todas as demais formas de aborto são e continuam sendo ilegais. Tá. Nós estamos aqui, gente, assim, ó. Só explicar uma coisinha pro pessoal. A gente estava bastante tempo, nós tivemos a eleição pela frente e algumas outras coisas. Então a gente começou a trabalhar o estúdio aqui e não conseguiu terminar ainda. Então hoje a gente está meio improvisado, a gente só está com uma câmera de frente pra gente. Mas se o som tiver um ruidinho aí, nos perdoem, na próxima vez a gente vai estar bem melhor para que vocês possam nos acompanhar. Nós já temos algumas pessoas já junto conosco aí. Por que a gente resolveu fazer essa live, né, o Douglas, para trazer o esclarecimento? Porque há muita desinformação a respeito do aborto circulando, né? Sim. O pessoal da esquerda dizendo que que o pessoal da direita agora quer criminalizar quem faz o aborto, que quer proibir o aborto. Sim. E aí se formam as retóricas e tudo mais que acontece no meio da sociedade. E a gente vive hoje num momento em que se criam retóricas e coisas e dali se formam opiniões, né? Principalmente narrativas, né? Onde Isso, se tem tudo menos informação. Então, o que tem ocorrido ultimamente? Primeiro, nós vamos falar sobre essa questão da PEC, da defesa da vida, que na visão de alguns é contra o aborto, e nós vamos já falar um pouco sobre isso, mas é uma PEC que foi proposta já faz um tempo, é a PEC de número 164/12, PEC significa projeto ou proposta de emenda à Constituição. Para quem não sabe, a Constituição é a lei maior do nosso país, é a Carta Magna, da qual todas as demais legislações devem estar plenamente submetidas. E por isso mesmo ela estabelece uma série de princípios e o nosso Código Penal, que define ali o que é crime e quais são as penalidades desse crime, acaba criminalizando o aborto e deixa, na verdade, apenas 3 situações, digamos assim, em que o aborto não é ilícito ou não é crime, como foi lido aqui antes. O caso de risco de vida da mãe, da gestante, o caso em que a gestante ela sofreu o estupro, que a criança é fruto do estupro, e terceiro caso, repito, que foi pacificado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de repercussão nacional ou de repercussão geral, que passa a ter peso de lei, por assim dizer, é quando o feto é diagnosticado ali com anencefalia. Então são esses 3 casos que na legislação, no Código Penal, são considerados não crime. Agora, com essa PEC, qual é o objetivo da PEC? A PEC ela estabelece, ela traz uma mudança num dos artigos da Constituição, em que a vida passa a existir a partir da concepção. Né? Então, quando se fala ali sobre proteção da vida, a lei deve proteger a vida. Bom, isso está correto, mas fica um tanto quanto vago. Quando que começa a vida? Então, na visão de algumas pessoas é depois de 14 semanas, na visão de outras pessoas é logo na concepção. Então, essa PEC vem com o objetivo de pacificar essa questão de qual exatamente o momento em que se começa a vida humana. E, de acordo com a PEC, é no momento da concepção. Aqui começa o grande embrulho
do que se fala a respeito dessa PEC. Lembrando que essa PEC é de 2012, Isso. ela é de autoria do então deputado Eduardo Cunha, né, Isso. que foi presidente da Câmara dos Deputados, depois teve seu mandato cassado, aquela coisa toda. Exato. E essa PEC ela está desde 2012 parada na CCJ à espera de um parecer. Agora nós temos a deputada Ottoni, né, a deputada que é a presidente da CCJ, então ela tirou essa PEC lá do arquivo e trouxe ela para ser analisada e ter o parecer se sim ou não para ir para plenário. E essa PEC, o pessoal da esquerda, eles estão se agarrando muito no artigo 128 do Código Penal, que o Douglas acabou de ler aqui, que ele autoriza, né, o cidadão, a mulher, a fazer o aborto, né, de forma legal, por dentro da lei, né, Douglas? Douglas, como é um cara formado no direito, entende muito bem que o Código Penal ele vem, né, para complementar o que talvez não está na Constituição. O Código Penal diz o que tu pode fazer, o que não pode. E hoje eu ouvi um vídeo do Coppola, né? Caio Coppola, que é um cara extraordinário, e ele fez um comentário muito interessante. Ele disse: por que tem essa PEC? Porque nós estamos num momento tão difícil no Brasil que as leis estão sendo, né, usurpadas, né? Então, se não está na Constituição, às vezes estando na Constituição, o negócio já não funciona, né, Douglas? Até quando a lei está explícita, o texto claríssimo na Constituição, ela acaba sendo violada ou desrespeitada, então que dirá o que fica subentendido ou o que não é especificado, né? E, então, dentro dessa PEC, gente, eu tenho o artigo, como vai ficar fazendo a emenda, né? E como ele é hoje. Se passar na CCJ, ela vai passar a ter o seguinte texto, né? A proposta, a emenda à Constituição na PEC 164/2012, que proíbe o aborto, ele vai estar: proíbe o aborto no Brasil, mesmo nos casos específicos da legislação brasileira. E no texto normal dela, ele apenas garante o direito à vida. Isso seria isso, né, Douglas? Isso. Deixa eu só pegar aqui o artigo 5º da Constituição, só para nós termos. O artigo 5º da Constituição diz assim: Constituição Federal do Brasil garante direitos individuais e coletivos, como a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. Essa inviolabilidade da vida que essa PEC traz a mudança, né, Douglas? Exato. Veja, a inviolabilidade da vida, como se fosse um bem absoluto, e ela de fato é, porque se eu não tenho direito à vida, não tenho nenhum outro tipo de direito. Geralmente a gente fala sobre direito à vida, liberdade e propriedade, e se eu não tenho meu direito à vida resguardado, muito menos tenho liberdade, muito menos propriedade e os demais direitos acessórios. Eu, particularmente, eu acho que qualquer pessoa sensata, quando lê este artigo da Constituição, e veja que nós estamos lendo ali o artigo 5º, é um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que é o famoso artigo ali que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Quando se fala sobre a inviolabilidade da vida, bom, eu acho que não precisa explicar. Se é vida, se é um ser vivo e está se referindo ali à vida humana, não temos muito o que ficar navegando e discutir o que é e o que não é vida humana. Mas alguns grupos na nossa sociedade, principalmente de viés ideológico, que são totalmente favoráveis ao aborto, eles estão se apegando ao seguinte: não, a vida, em que momento ela começa? Eu também sou a favor da vida. De fato, a vida é inviolável. Mas até a 14ª semana não é considerado vida. É apenas ali um aglomerado de células. Até a 22ª semana, né? Isso. É 22 então, semanas. nem eles entram num acordo de qual seria o momento certo. A partir de que momento? É a partir do momento que desenvolveu ali o sistema nervoso, é a partir do momento que desenvolveu o cérebro, enfim. Então, eles ficam discutindo essa questão. Então, aquilo que, ao ver de muitos juristas, é totalmente claro na Constituição, pode ser resolvido por meio da aprovação dessa PEC que especifica a inviolabilidade da vida, que começa desde a concepção. Então, o que a PEC, então, ela vai colocar na Constituição? Ela quer colocar na Constituição exatamente isso, que é desde da sua concepção, né? Isso. Em vez de tirar, uma palavra difícil de falar, né, cara? Para mim, de vez em quando temos umas palavras tranca-língua aí, é difícil. Mas ela vai mudar esse texto, entendeu?
praticamente ela vai trocar uma palavra por uma outra que vai fazer mais esclarecimento. Então, Douglas, essa retórica de que nós estamos querendo criminalizar o aborto, que nós estamos querendo proibir o aborto no Brasil, que nós somos a favor de uma menina que foi abusada, que ela é obrigada a ter seu filho, de uma mãe que está passando por risco de vida, obrigada a ter seu filho, isso tudo cai por terra quando a gente realmente olha para o que a PEC está propondo, né, e o que ela realmente quer colocar dentro da Constituição. Bom, gente, o que de fato está gerando debate? A gente sabe que essa questão ela é importantíssima, porque afinal de contas nós estamos lidando com vidas, vida das próprias crianças que ainda estão no ventre de suas mães, Sim. vida das próprias mães, e é claro que esse gera um debate bastante acalorado, principalmente num país hoje bastante politizado e também bastante ideologizado. Tá. Então, por isso que a gente está abordando essa temática e até quero te parabenizar, vereador Mano, pela iniciativa de estar abordando essa importante questão, que infelizmente algumas pessoas não têm posicionamento ou se tem, não têm a coragem suficiente de olhar no olho aí do seu eleitor, enfim, da população e dizer o meu posicionamento é esse e eu quero trazer esclarecimento sobre esse assunto. Então, desde logo, eu te enalteço por isso, mas qual é o X da questão? O X da questão é a seguinte: se de fato, esta PEC for aprovada na CCJ e, consequentemente, também no Congresso Nacional, vai haver uma explicitação daquilo que, a meu ver, já está claro na Constituição: inviolabilidade da vida a partir da concepção. Ponto. Na visão de algumas pessoas, isso vai entrar em conflito direto com o Código Penal, porque, como foi lido aqui já 2 vezes, há no Código Penal, no artigo 128, 3 possibilidades de aborto sem ser algo criminoso ou ilícito. Então, o que eles pensam? Que se esta PEC for aprovada, nós vamos ter que reformar o Código Penal, sob o risco de gerar, digamos assim, um conflito de jurisdição. Então, a Constituição diz uma coisa, o Código Penal diz outra. Só tem um detalhe: o Código Penal ele é infraconstitucional, ou seja, ele está abaixo da Constituição e, de fato, ele tem que se adequar. Se há uma contradição entre o texto da Constituição e o texto do Código Penal, e a Constituição é a lei maior, necessariamente o texto do Código Penal tem que passar ali por uma revisão. Então, trocando em miúdos o X da questão, nós temos 2 possibilidades. Eu vou ler aqui para vocês. Embora a PEC defina o início da vida como sendo no instante da concepção, ela não substitui automaticamente o Código Penal, como nós vimos aqui, mas cria um embasamento para as leis infraconstitucionais que sejam questionadas ou reinterpretadas. Este é que é o medo. Como nós vimos, isso é matéria pacificada. Somente 3 casos as mães podem fazer ali o apelo para o aborto. Então, será que isso vai ter que ser questionado agora? Esse artigo 128, ou ele vai ter que ser reinterpretado? Na prática, o que isso gera? Se a intenção é alinhar completamente a legislação, seria necessário reformar o Código Penal e outras normas correlatas. Caso contrário, haverá insegurança jurídica e debates acalorados no judiciário. O que está me falando então, Douglas? Por exemplo, assim, aprovada a PEC 164, tá? Foi reformulado o artigo 5º da Constituição. Uma determinada, vamos dar um exemplo, uma determinada menina lá foi abusada, entendeu? E já lá nas primeiras semanas ali, que é permitido se fazer, e os pais querem fazer o aborto e alguma pessoa entra na justiça dizendo que ela não pode fazer o aborto porque a Constituição diz que não pode. Com base na aprovação da PEC. Isso aí estaria indo contra o Código Penal. Porque daí, veja, a Constituição está dizendo uma coisa e o Código Penal está dizendo outra. Aí é que entra o conflito de normas. Então, o que se tem que fazer? Tem que fazer uma reforma do Código Penal, a não ser que se mantenha ou se reafirme a possibilidade dessas 3 únicas, digamos assim, excludentes de ilicitude, no caso do aborto, né? Sim. Só antes de nós começar aqui, dar um abraço para o Pedrão Alexandre que está nos ouvindo, o Edson Teixeira, o Estúdio News TV, que é lá de Canguçu, lá, o pessoal de Canguçu ouvindo aí, o Matheus Beira e a Elva Kiefer estão aí nos assistindo. Então, vamos voltando ali. Então, o que a esquerda pegou, né, o Douglas? A esquerda pegou justamente em cima disso aí, dizendo que nós estamos querendo proibir, que o pessoal da direita está querendo proibir algo que já está dentro do Código Penal, que segundo eles é na 22ª semana, seria isso, né?
Assim, quando você faz uma breve pesquisa, né, sobre esta PEC, a PEC 164/12, lança lá no Google, todos os canais de imprensa tradicionais, Globo, Record e vários outros, todos eles são unânimes em dizer o seguinte, que com esta PEC, a direita quer única e exclusivamente barrar toda e qualquer possibilidade de aborto legal no Brasil. Então, esse não é o objetivo da PEC em si. A PEC explicita algo que já é constitucional, que deixa aberto a interpretações. Uhum. A grande questão, o que é que vem depois disso? Vai ter que haver aí uma consonância de normas. Então, pode-se manter essas 3 exceções, a toda regra pode sim existir uma exceção, Uma ninguém exceção. discute isso, Uhum. como também pode haver a discussão no sentido de não, torna tudo ilegal. Então, não é necessariamente a aprovação da PEC torna automaticamente o aborto ilegal no Brasil. Como eu disse, ele gera uma certa, digamos, insegurança jurídica, que enseja o que vai ter que fomentar necessariamente ou uma reforma do Código Penal ou uma ratificação daquilo que já está previsto no artigo 128 do É. Código Penal. Uma coisa assim a gente tem que deixar claro, né, Douglas? Tanto eu como tu somos pró-vida, né? A gente é Sem dúvida. pela vida. Porém, o Código Penal, ele define muito bem os casos que eu concordo, entendeu? Eu concordo que nesses casos, entendeu, se haja o aborto legal, né? Sim. Que se vá numa clínica especializada, que cuide da saúde da mulher, que a mulher não vá sofrer mais do que aquele feto em formação tenha a devida, né, atendimento que tenha que ser feito ali. Então, o Código Penal, ele já dá esse direito para a mulher de fazer nessas situações. Sim, nas 3 hipóteses. O grande problema hoje do Brasil, Douglas, o grande problema, e aí é um debate tanto da esquerda como da direita, né? A direita alega uma coisa e a esquerda alega outra. Hoje o grande problema no Brasil hoje são os abortos ilegais, né? E a gente sabe que existe uma indústria de abortos ilegais, né, na penumbra. E que não é tirar a vida, ninguém pode tirar a vida de ninguém mesmo diante da concepção. Mas a maneira em que são feitos esses abortos é desumana, é uma coisa, para quem já viu um vídeo que circula em rede social que mostra, né, a prática que eles fazem do aborto, é uma coisa terrível o que se faz, entendeu? Então eu entendo que a PEC, ela quer apenas colocar um ponto. Desde qual momento que se considera a vida? Desde a sua concepção. Sim. Né? Seria isso aí, né? Uma outra alegação que principalmente o pessoal da esquerda, né, que na sua maioria, para não dizer absolutamente todos, são favoráveis ao aborto, o que eles alegam? Que essa ideia de que nós devemos de reconhecer a vida como começando desde a concepção é uma ideia religiosa, né? Então, todos aqueles que são favoráveis à PEC usam argumentos religiosos para defender que a vida começa na Constituição. Bom, é perfeitamente possível usar argumentos bíblicos e teológicos para defender essa tese. Mas quem disse que nós só temos argumentos teológicos ou bíblicos ou religiosos, por assim dizer, para defender essa tese? Não, de forma alguma. Ela é, antes de tudo, pautada na própria genética, na própria embriologia e também na medicina fetal, que são ciências e são ciências, áreas bastante técnicas, que podem perfeitamente comprovar o início da vida humana como se dando ali no momento da concepção. Aliás, até com o avanço da tecnologia, né, tem circulado um vídeo aí que explodiu ao redor do mundo, né, da filmagem da fecundação do óvulo. No momento que há a concepção, é como se houvesse um mini Big Bang, em que há uma luz no momento da concepção, como se naquele momento em que há aquela luz, aquela explosão de vida, é que de fato se dá a vida, né? E é muito curioso porque se aquele aglomerado de células, como alguns dizem, se aquilo não é um ser humano, o que é? Se você der tempo suficiente, o que vai virar aquilo? Vai virar um porco-espinho, um tatu-bola? Não, vai virar um ser humano. Um ser humano. Então, porque já está na essência. A própria genética, o código genético daquele ser que está ali já traz a essência do ser humano. Todo ser humano só é humano se já o for em essência. Ele não vai virar outra coisa, né? O que eu acho interessante nessa discussão toda é que a gente está discutindo a vida de um ser que não pode opinar. Essa é a questão. Sim. Nós estamos decidindo se aquele pequeno ser pode viver ou não, né? Sim. E é um ser humano. Um ser humano, não é entendeu? Tipo a ciência cada vez comprova. Aliás, quando se fala, isso é uma concepção religiosa, é uma concepção da Bíblia, é uma concepção dos cristãos, a ciência cada vez mais concorda com a Bíblia. sim.
Não existe todas as barreiras que os homens tentaram impor para dizer que a Bíblia não era verdade ou que as escrituras não são realidade, a cada dia se comprovam e o cientista mesmo tem que, né, entender que a Bíblia é um livro fiel e que traz as regras de vida ali, né? Então, existem vários argumentos científicos e técnicos para comprovar isso. Então, uma coisa que eu ouço bastante, né, por parte aí das feministas, é aquela frase que diz assim: toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Tá? Então, vamos fazer uma breve análise dessa frase. Né? Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo, que é uma frase que elas gostam bastante. Então, vamos começar pela primeira parte. Toda mulher. 50% dos fetos abortados eram do sexo feminino, ou seja, não tiveram a oportunidade de determinar sobre o seu próprio corpo. É um outro ser que determinou sobre o corpo destas mulheres, por assim dizer. Tá? Toda mulher tem o direito. Todo direito enseja uma responsabilidade. E a gente sabe, eu particularmente conheci muitas mulheres que elas optaram por abortar, e muitas vezes o aborto ilegal, por conta, pura e simplesmente não foi de estupro, não foi nada disso, mas por mera imoralidade, que se envolveu com homens e acabou ali engravidando, diz assim: olha, eu acredito que esse não é o momento, eu não quero ter filho, então vou lá e vou tirar a criança. Uma outra falácia que inventam, vereador Mano, é a seguinte: o grande problema no Brasil são os abortos ilegais. Bom, eu concordo. Aí o que eles dizem? Para a gente evitar o aborto ilegal, vamos legalizar todo e qualquer tipo de aborto. É o mesmo argumento que eles usam para a legalização das drogas. A gente sabe a maldição, a verdadeira praga que é o tráfico de drogas, que é uma das principais, se não a principal causa de criminalidade no Brasil. Eles dizem: não, então para reduzir a criminalidade, vamos legalizar as drogas, que nós terminamos com o tráfico de drogas. Bom, mas e se a gente analisar a questão do uso de drogas em si? Por que, afinal de contas, o aborto é ilegal? Por que, afinal de contas, o uso de drogas é ilegal? Porque isto é um mal em si. Isso é prejudicial ao ser humano. E a partir do momento que a gente não considerar, digamos assim, sagrada, no sentido de que você reconhece que aquele ser humano totalmente indefeso, totalmente inocente, que aquela vida é uma vida humana e que é digna de cuidado, aí eu faço um desafio àquilo que a esquerda gosta muito, que é de vitimizar pessoas. Por acaso não seria o aborto massacre dos poderosos contra os indefesos? Um nível de opressão jamais vista contra aqueles cujo grito é totalmente silencioso? Mas dentro dessa concepção de vamos liberar para regulamentar o negócio, tu quer ver assim, ó, pegar uma estatística do Ministério da Saúde, tu vai descobrir um número alarmante de pessoas que morrem de câncer no pulmão devido ao cigarro. Sim. Porque o cigarro é liberado. Tu usa ele, tu compra ele em qualquer comércio. Nós temos um número absurdo de pessoas que morrem com cirrose no fígado por causa da bebida alcoólica. E aí acontece que a pessoa às vezes não está nem afim de ter aquele vício, mas ela está em contato com um amigo, o amigo oferece para ela, entendeu? Ela, para se tornar sociável ou para estar no meio da sociedade, se deixa influenciar. Acaba fazendo. A mesma coisa, se nós legalizarmos o aborto, vai acontecer no meio. A menina vai ter a sua relação lá com o menino, entendeu? Inconsequente, né? Porque é inconsequente, fora do tempo que é estipulado para o corpo dela ter aquilo ali. E nós vamos ter aborto atrás de aborto, né? Assassinatos atrás de assassinatos. E eu queria só entender como é que fica a mente, e eu posso imaginar como fica a mente de uma mãe que toma a decisão de tirar a vida de uma criança dentro dela que não pode se defender. Entendeu? Isso é uma coisa... Não tem quem me diga assim: eu fiz um aborto e eu estou tranquilo. Aquilo vai massacrar ela pelo resto da vida. E isso eles não veem. O psicólogo da pessoa, como vai ficar o psicólogo da pessoa, como vai ficar a mente da pessoa, né? Como é que ela vai conseguir viver com aquilo ali dali para frente? Porque eu conheci pessoas que passaram por essa situação e tiveram a vida totalmente destruída. Né? Sim. Na verdade, há grupos políticos, grupos ideológicos, especialmente feministas, que fazem ali as suas palestras e nunca eu vejo elas falando sobre os riscos do aborto em si, seja ele legal ou ilegal. Eu não estou me referindo aqui só aos riscos inerentes da prática do aborto ilegal. Mesmo os abortos legais
mesmo que ocorram em países de primeiro mundo como é os Estados Unidos, e existem pesquisas, existem dados concretos sobre isso, de mulheres que abortam legalmente nos Estados Unidos, os efeitos físicos e psicológicos muitas vezes irreversíveis. Uhum. E não se fala sobre isso. Não. E sem contar o seguinte, que a partir do momento que você aprova uma lei, você está mandando uma mensagem para a sociedade. O Estado tem esse poder educador, não só fiscalizador ou controlador, mas ele também tem um poder educador. Então, a partir do momento que uma pessoa cresce sabendo, ó, isto é crime, isto é ilegal, ela percebe isso é imoral, porque isso de algum modo prejudica o ser humano. Agora, se vem uma legislação, se vem o Estado e diz assim, ó, é totalmente legal, você é livre para fazer, bom, então não existe nenhuma imoralidade por detrás disso e também não existe nenhum risco por detrás disso, porque senão o Estado não ia permitir, o Estado teoricamente está aí para cuidar de nós. Sim. Então, nós temos que ter muito cuidado em querer legalizar tudo que é tipo de comportamento, porque isso está mandando um recado para a sociedade. Até porque o Estado em si ele não tem políticas nem para quem faz e nem para quem não faz, ou porque para quem está passando por uma situação difícil de ter sido abusada, né, de, sei lá, de estar passando por um problema grave de saúde, nós já temos uma dificuldade enorme de atender as pessoas com partos normais, né? Imagina se nós tivermos, de repente, uma lei dizendo assim, você pode abortar agora, está liberado. Vai aumentar muito mais a demanda. Como é que a saúde vai dar conta disso, né? Verdade. Não tem como. Então, a gente não vai se estender muito, a gente queria fazer essa live, né? E nós vamos continuar agora, a partir do ano que vem, nós vamos retornar com essas lives, que a gente teve um êxito muito grande das vezes que a gente fez aí, com a participação de vocês, e para que a gente possa conversar mais a respeito de assuntos que estão borbulhando na nossa sociedade, no meio do nosso povo aí, e a gente precisa trazer vocês para conversa, a gente precisa conversar. Só deixa eu ver se tem mais algum recado aí. Tem o Fábio Borges. Boa noite, amigos. Douglas e vereador, mano, um abraço pro Fábio. Um abraço, Fábio. Fábio é da Conexão Metropolitana. Cara, show de bola. Vereador, eu só para concluir aquela frase das feministas, tu me permite que eu só falei as duas primeiras partes e faltou a última, né? Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Veja, quando se fala sobre determinar sobre o seu próprio corpo, bom, eu posso cortar meu cabelo porque ele é meu. Sim. Meu cabelo é um prolongamento do meu corpo. Eu posso cortar as minhas unhas porque elas são minhas. Elas são prolongamentos do meu corpo. Agora a grande questão é, será que aquele feto é prolongamento do corpo da mulher? Não. Primeiro que ela não fez sozinha. Não. Ela precisa de um outro parceiro para que isso ocorra. E mesmo que eu pegue o óvulo fecundado do ventre de uma negra, de um casal de negros, e coloque no útero de uma branca, vai nascer uma criança negra. Se eu fizer o inverso, vai nascer uma criança branca. Então, que história é essa de que o feto é prolongamento do corpo da mulher, que ela pode fazer o que quiser literalmente com aquele feto? Não é de forma alguma prolongamento do corpo da mulher. Sim. Tanto é que o feto ele é considerado um corpo estranho. Se não fosse a placenta, aquele corpo seria expulso do corpo da mulher, porque aquilo é considerado corpo estranho. E outra, ninguém tem direitos absolutos sobre o seu próprio corpo. Se eu quiser agora amputar meu braço, amputar minhas pernas, eu não posso fazer isso. Tem coisas... não existe nenhum direito absoluto sobre esse aspecto. Até a questão da vida, como a gente falou ali, a questão da legítima defesa. Se eu comprovar legítima defesa, que eu tirei a vida de alguém em legítima defesa, eu estou isento. Não é considerado prática de crime. Então, muito menos o que tange a direitos absolutos sobre o meu próprio corpo. E menos ainda quando é algo que não é o meu corpo. É uma outra vida, como comprova aí a genética, a embriologia e a medicina fetal. Interessante. Muito interessante isso aí. Para você que está nos ouvindo aí, depois quiser compartilhar essa live aí com outras pessoas, fique à vontade. Certo, Douglas? Isso aí. Esse anel é a última que a gente vai fazer, a gente não vai ter mais a oportunidade de fazer outras, até porque agora já vem festa de Natal e aquela coisa toda, e a gente, como costume, faz a nossa festa de Natal aqui no parque. A partir da semana que vem a gente já começa a trabalhar para que essa festa se desenrole. Nós queremos deixar um abraço para todos. Muito obrigado ao pessoal aí que nos apoiou nessa eleição, onde nós fizemos 1.421 votos a mais do que nós fizemos na última eleição. Então foram 1.421 pessoas
a mais que entenderam o nosso trabalho, né, Douglas, o meu, do Douglas, do Roger, que está lá do outro lado, das meninas que estão lá no gabinete, do Matheus, então, do Luizinho, então, da Élvia. Então, muito obrigado a todos vocês que nos deram essa chance de continuar no Legislativo, legislando, fiscalizando, fazendo o que um vereador realmente tem que fazer pela Constituição. É É isso aí. interessante dizer, né? Está Sempre. lá na Constituição o que o vereador deve fazer. Então a gente procura fazer isso com o maior carinho. Um abraço a todos, que Deus abençoe você e sua família e que você tenha um 2025 próximo, cheio de alegria e paz.